Olá, meu nome é Tomás Saldanha, eu sou o diretor de Research da Risco e sejam todos bem-vindos ao Radar Macro da Semana, local onde noticiamos os acontecimentos da macroeconomia. No episódio de hoje, vamos fazer o levantamento das principais notícias referentes ao dia 1 a 6 de junho. E para repercutir os temas da semana juntamente comigo, conto com a presença do analista de Research, Eliseu. Fala pessoal, essa semana a gente teve alguns pontos bem interessantes, tanto no setor externo como no setor interno, mas olhando para a economia brasileira, o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou essa semana o resultado do PIB para o primeiro trimestre. O resultado veio positivo e acabou por surpreender alguns analistas e até mesmo o próprio governo, e ele também nos mostra que a economia brasileira está ligeiramente menos dependente do agronegócio. E a isso a gente pode associar também a um aumento da participação do setor de serviços, fruto de um maior consumo por parte das famílias. E no meio desse consumo, desse aumento de consumo das famílias, tem alguns fatores, alguns pontos-chave que a gente pode analisar. Por exemplo, o aumento real do salário mínimo, o aumento de benefícios previdenciários, uma melhor oferta do crédito e até mesmo os precatórios. Contudo, esses mesmos pontos que acabaram gerando um resultado positivo para o Produto Interno Bruto, lá na frente, eles correm um risco de gerar um aumento dos índices de inflação. Então, é necessário que a gente não só analise esse resultado como sendo algo positivo, mas que a gente possa olhar para esse lado do risco inflacionário. Esses mesmos pontos que pesaram para que tivéssemos um resultado muito positivo, futuramente podem pesar para que a gente tenha um aumento generalizado nos preços dos bens. Segundo a FAO, a Food and Agriculture Organization, o índice mundial de preços relacionados às commodities registrou um aumento interessante, de aproximadamente 0,9% no mês de maio, em comparação aos dados do mês de abril, com destaque para um aumento nos preços dos cereais e dos produtos lácteos. Maio representa o terceiro mês consecutivo do aumento dos preços mundiais dos alimentos, mas o aumento mensal dos cereais deve-se principalmente às preocupações do mercado sobre as difíceis condições para as culturas de grãos. A inadimplência no setor varejista deve recuar em junho. Isso é o que nos mostra uma estimativa do IBEVAR, o Instituto Brasileiro de Executivos do Varejo e do Mercado de Consumo. Segundo o estudo, o percentual deve ficar entre 5,09% e 5,67%, com a média ficando em 5,38%. O mesmo estudo ele traz para a gente um aumento nos atrasos de pagamento, e isso faz com que aumente a possibilidade do valor real estar entre a média e a margem superior. Analisando o que pode ter influenciado nessa redução de inadimplência dentro do setor varejista, alguns pontos chamam a atenção. Dentre eles, a diminuição da inflação nos primeiros meses do ano e medidas, por exemplo, de renegociação e refinanciamento de dívidas. Já o Índice Geral de Preços Mercado, o IGPM, representou uma variação de 0,89% em maio, um aumento considerável em comparação aos 0,31% no mês anterior. Assim, o índice apresentou resultado acumulado de menos 0,34% nos últimos 12 meses até a data de maio. O índice de preços ao consumidor semanal, IPCS, aumentou 0,53% no fim de maio. Além disso, acumulou uma alta anual de 3,3%. Nesse viés, as áreas que apresentam um aumento de preços em relação à semana anterior foram principalmente a leitura e a recreação, que apresentaram a maior taxa de variação entre as áreas analisadas, com um aumento de 0,26% para 0,87%. Por outro lado, os setores de transporte, saúde, cuidados pessoais e comunicação apresentaram redução em suas taxas, sendo a área de medicamentos em geral a mais significativa entre elas, com a variação de 1,21% para 0,1%. A Secretaria de Comércio Exterior do Ministério de Desenvolvimento, Indústria,
Comércio e Serviços divulgou essa semana o resultado da balança comercial para o mês de maio. Os números vieram positivos, ali em torno de 8,5 bilhões de dólares, mas ainda assim foi um superávit que ficou 22% menor se a gente pegar o mesmo período do ano passado. E aí, quando a gente olha para as exportações, os números chegaram ali a um pouco mais de 30 bilhões de dólares, cerca de 7% menor se a gente pegar maio de 2023. E quando a gente olha para as importações, o valor chegou muito perto ali dos 22 bilhões de dólares, representando uma alta aí de 0,5%. Segundo o que foi divulgado pelo Departamento do Trabalho dos Estados Unidos, o Payroll Non-Farm do mês de maio demonstrou a criação de 272 mil empregos, excetuando o setor agrícola, acima das projeções. Porém, tal resultado deve manter o Fed ainda cauteloso quanto ao corte da taxa de juros, pois, com o crescimento do mercado de trabalho e, por consequência, o aquecimento da economia, as expectativas sobre a flexibilização da política monetária americana para o mês de setembro ainda se mantêm incertas. Já o Banco Central Europeu, BCE, divulgou o corte de suas taxas de juros em 0,25 pontos percentuais, após manter sua política monetária inalterada por 5 reuniões seguidas. Junto a isso, a taxa de refinanciamento caiu para 4,25%, a taxa de depósitos para 3,75% e a taxa sobre empréstimos marginais foi para 4,5%. Segundo o consenso da LSEG, os analistas já esperavam tal decisão. Essa medida foi tomada tendo em vista uma avaliação atualizada das perspectivas de inflação e da eficácia da política monetária vigente. Com relação ao PIB, foi projetado um crescimento de 0,9% para o ano de 2024, 1,4% para o ano de 2025 e 1,6% para o ano de 2026. O BCE ainda afirmou que suas decisões serão baseadas em dados e não em uma trajetória premeditada de taxas. Bom, por hoje é só. Tá chegando ao fim mais um Radar Macro nessa semana. Muito obrigado por terem acompanhado até o final. Nos sigam nas redes sociais e se inscrevam no nosso canal no YouTube para não perder nenhuma atualização. E por hoje é isso. Até semana que vem.